Muito bem-vindos aqui, tá? Aula 3 do nosso workshop, né? Quero saber quem é que estava na aula um, hein? Aula um, quem estava na aula um, aula 2. Vamos colocando aí no chat para mim saber, né? Na aula um, nós vimos de forma assim mais detalhada os serviços, né, que um consultor de energia sustentável ela oferta, né? É importante você saber a diferença de cada serviço, saber compreender qual é a necessidade do cliente, né? Tem cliente que quer investir, quer comprar placas, tem cliente que quer placa, mas não quer investir. Como é que eu vou saber qual é que eu oferto? Então, dominando as soluções. Então, é a primeira aula. Quem já assistiu, né, a gente incentiva que faça anotações, né, reveja. Quem não assistiu, assista. Ela também faça anotações. Ainda hoje eu vou pretendo liberar um link, tá, gente? Que vai ter umas perguntinhas de revisão. Então, todos que participaram, né, quer ao vivo, né, quer online, eu vou até abrir para quem não assistiu ao vivo todas, né, porque muitas pessoas não estão conseguindo assistir ao vivo. Então, eu vou dar uns 5 dias de prazo para quem não assistiu às 3, ele vai assistir, preencher o formulário, e daí, com mais 5 dias úteis de prazo, a gente vai liberar um certificado de participação, tá? E aí você vai estar. O que é mais importante do que o certificado é o conhecimento, né? E aí nós vimos na aula um os vários detalhes, inclusive como usar o material de apoio, né, aqui da nossa plataforma, sobre a programação de mentorias ao vivo, tutoriais, né? Então tem assim, tá tudo assim pronto, né? Então esse workshop é para você se situar, ter aquela visão geral, mas a verdade é que não para de inovar métodos que vai ajudar você a alavancar. Como esse último mês iniciou o mutirão. Antes ninguém ouviu falar de mutirão, mas alguém começou, alguém amadureceu, começou a fazer e teve gente aí que fez já mais de 1.000 contas, né? Dois irmãos, né, carnais, fizeram juntos mais de 1.000 contas e estão ensinando isso. E aí na aula um você pegou aí as ideias de como fazer isso, né? Inclusive a Vitória também compartilhou a experiência dela, que foi fantástica, né? Mais de 40 contas em um dia, ela sozinha, tadinha, se virou nos 30 e tá aí. Já disparou os 40% de comissão para esse mês, né? A partir de 40 contas ganha 40% sobre aquelas contas. Então, aqui é realmente um start para você. A aula 2 é uma aula foi voltada totalmente para os seus ganhos em comissões, né? O que o cliente ganha, né? Qual é a porcentagem, o que que você ganha e também como você se tornar um licenciado para ter direito de forma vitalícia e hereditária aos ganhos, tá? Você sabia que a licença iGreen dá direito você deixar esse ganho que é cumulativo, né, para um cônjuge, para um filho, né? Então, é de fato, né, algo que você vai estar construindo, é um bem para a sua família e também para você, né? E daí hoje, gente, nós vamos finalizar esse workshop explicando sobre a estrutura do negócio. Eu achei interessante aqui a frase da Luciana, aqui no vídeo inicial, que ela falou que se você não souber para onde é que você está indo, você perde a direção, né? Então é importante quando você entra em qualquer empreendimento, até se você vai, por exemplo, malhar. O primeiro passo é você fazer ali uma avaliação com ali o personal e ele vai perguntar o que para você? Valéria, qual é o seu objetivo aqui na academia? Com base no seu objetivo, ele vai traçar uma programação de exercício para que você alcance o seu objetivo. Então, você entrou aqui na iGreen, qual é o teu objetivo? O que, que você pretende alcançar? Né? Eu acredito, ó, a sustentabilidade, maravilhoso, né? Ajudar o meio ambiente, ótimo. Ajudar as pessoas a economizar, excelente. Mas eu acredito que o motivo principal de você ter tirado 3 dias aqui para aprender, né?
A maioria aqui tem uma licença, né? Fez uma adesão, paga 197 mensal, o direito, né, ao uso da marca, ter direito a essa plataforma incrível. Mas se você não souber aonde você quer chegar, na hora do primeiro obstáculo, você já é igual a academia, né? Se a pessoa não soubesse, por exemplo, é uma recomendação médica. Eu tenho que fortalecer aqui a musculatura das minhas costas, porque eu estou com um problema sério. Então, será que a primeira vez que for na academia já vai ficar boa, já vai corrigir postura, já vai? Não, vai passar pela fase de dor, né? Vai doer, vai ser difícil, vai dar preguiça, vai realmente demandar uma disciplina. E é isso muito similar a nosso empreendimento. Requer disciplina, e vocês estão de parabéns, né? Sábado, 3 da tarde. Parabéns para mim também, porque eu queria estar dormindo. Dia de sábado à tarde, eu gosto de dormir um pouquinho mais, né? E inclusive esse workshop não vai ser semanal, né? A gente vai organizar para uma vez no mês para novos, né, empreendedores começarem bem preparados. A gente vai fazer e até aprimorar mais, né? Mas o ponto é, requer disciplina e requer ter muito em mente o porquê que você iniciou e para onde você quer chegar, né? Então é muito importante. Aí anotem aí o porquê e para onde. O porquê e para onde. Esse para onde você pode definir no plano de negócio. Nós vamos ver aqui: tem o sênior, tem o gestor, tem o executivo, tem o diretor, tem o acionista, né? Então, você pode definir em termos de títulos, mas pode definir também em termos de salário, né? Quanto é que eu preciso para mim ficar tranquilo, né? Eu e minha família ficar tranquilo. Quanto é que eu preciso? Faz as contas, né? Faz as contas. Então, com base nisso, quantos quilowatts eu preciso alcançar, né? Como é que eu vou alcançar e qual é o período que eu pretendo alcançar, né? Porque se a gente deixar solto, é igual exercício também. A gente não atinge objetivos. Você vê quando deixa solto o exercício, não acompanha, até não aumenta se é ganho de massa, por exemplo, se você não fica sendo acompanhado, o professor nem vai mudar a sua programação, né? Não, você não está vindo direito, continua nesse. Agora, quem vai direito, bem no ritmo, dá 3 meses, ele vai mudar a tua programação, que agora tu aguenta mais peso, tu tá mais forte, né? Então, definir datas estabelecidas, né? E correr atrás, né? A nossa amiga Valéria, que vai também dar aí a sua contribuição na aula de hoje, a gente pode tirar o chapéu para ela, né? Ela realmente marca a data, ela corre atrás, ela faz acontecer. E é isso mesmo, gente. É a palavra decisão é o que faz a diferença nesse negócio. É decidir. E essa palavra decidir ou decisão já tem um verbo que é importantíssimo, que é ação. Se você não decide, você não age. Você já observou isso? Você só age para qualquer coisa se você decidiu. Ah, eu decidi que eu agora, a partir de segunda-feira, eu vou me exercitar. Primeiro decidiu, aí você começa a agir. Então, cadê meu tênis? Qual é a academia? E começa a tomar decisões com relação a isso. Então, aqui nós vamos ver, ó, o plano, um pouco detalhes aqui do plano, para que vocês tenham uma clareza de quais são as ações que vocês precisam tomar para realmente chegar no objetivo, tá? Para se o slide está certo. Gente, tanto que eu tentei abrir esse negócio, aí quando eu achei que ele não ia mais abrir, ele abriu, viu? Como é importante persistir, porque eu nunca uso esse formato aqui, mas eu tô com essa slide que só abre assim. Então vamos ver. Então aqui é um slide
missão você acionista, né? Agora parece que ele não está bem alinhado aqui com a minha tela, mas vai dar para ver, né? Então nós vamos, ó, entender aqui, por exemplo, o primeiro passo para você estruturar o seu negócio é o conhecimento, né? E aí nós já vimos na aula um a importância de explorar o material. Gente, nada de pensamento de funcionário. Aqui você é empresário, tá? O empresário, ele não fica dependendo de outras pessoas para o negócio dele. Ele que faz acontecer, tá? Então, nós não vamos, e hoje tem live? Aquelas perguntinhas. Qual é a promoção desse mês? Ainda está funcionando? Então, esse tipo de perguntas, esse tipo de atitude não é de empresário. O empresário, ele sabe onde encontrar as informações, ele não vai depender de alguém responder ele, porque ele sabe onde procurar, tá? Então, a gente quer treinar vocês a serem, no mínimo, acionista, tá? No mínimo. Pode ser o acionista Royal, né? Mas no mínimo acionista um k. Todos que não desistem, no máximo em 3 anos, se for bem no seu passozinho, consegue atingir o acionista, né? Então, ó, você precisa explorar isso daqui que a gente já explorou bastante, mas explore mais. O iGreen Academy, que lhe dá certificado, e a Sol, tá? A Sol, ela responde tanto no WhatsApp do licenciado, né? Só vai para o humano se você pedir, se você quase que implorar para a Sol, né? Eu até digo assim, dá para a gente magoar a Sol. A gente coloca, ela responde, aí você diz, Sol, você não está conseguindo me ajudar, me passa para o humano. Isso se for um assunto para resolver. Mas pergunta, gente, a Sol te ajuda em tudo. Pode perguntar para ela, né? Que ela sabe muita coisa. Então, pode perguntar no WhatsApp ou no site da Sol, aqui dentro do material de apoio. Tá? E aí, ó, para o nosso negócio dar certo, nós precisamos ter fé, né? Ter crença em Deus, primeiramente, né? Eu sei que a maioria são pessoas de fé em Deus, então a gente precisa ter, né, digamos assim, um equilíbrio até da nossa vida mesmo, né? Porque quando a gente também coloca trabalho, coloca tudo na frente, também não dá certo. Então, tudo, né, no lugar certo. Então, você precisa, né, se apegar com ele, porque requer qualidades mesmo para lidar com pessoas, né, com sistema de computador. Então, peça a ele paciência, peça a ele perseverança, peça a ele ajuda, né, para lidar com sabedoria com algum desafio. Então, precisamos dele sim. Precisamos confiar em nós mesmos, às vezes por ser algo novo, por ser algo que a gente não domina, então a gente pode ficar insegura, mas a gente precisa confiar no processo. Se eu aprendi, se eu treinei, então agora é ir para ação, né? Não existe ninguém melhor do que ninguém, né? Então existe cada um com as suas habilidades, seus pontos fortes e fracos, mas ninguém é melhor do que ninguém, né? Lembro até que essa semana uma colega falou assim: eu não sou boa com tecnologia, eu fiquei até não sei que hora fazendo isso, eu não consigo. Mas aí depois ela colocou lá uma foto dela toda feliz que foi visitar empresários e deu muito boa. Então, assim, ao invés de a gente às vezes murchar, pensando, que eu não presto para isso, né? Isso aqui não é para mim. Não, se concentre no que tu faz de bom. Às vezes aqueles que tu tem que se debater muito. Compensa tu pagar alguém para você não ter que gastar energia numa coisa que você não é boa. Ou você encara isso como uma missão para você vencer, né? Mas não profissionalmente, mas como pessoa. Tal dia, toda semana, tal dia eu vou fazer isso aqui, porque assim, a repetição, né? Como é aquele ditado, a repetição é a mãe de alguma coisa. Você repete, você faz, uma hora você se torna bom. Mas assim, tudo bem se você não for bom em tudo, tá tudo bem, certo? Agora, não acho que por você não ter uma habilidade em uma coisa, você não presta para o trabalho, né? Você viu que aqui dá para você trabalhar online, dá para trabalhar exatamente. Repetição é a mãe da retenção, né? Eu, particularmente, eu não
não me considero uma pessoa boa com tecnologia. Aqui o que é bom com tecnologia é meu marido. Tá aqui ele. Ele assim pega o negócio ali, mal faz um esforço e resolve. Eu já perco paciência mais rápido, né? Agora, quando eu aprendo, como por exemplo o Canva, eu aprendi, para mim isso ali já é um hobby. Se eu pudesse, eu ficava um tempão ali editando vídeo, mexendo, criando coisa, porque eu acho legal, não der tempo, mas eu acho legal. Mas eu não tenho habilidade com muita coisa. Mas você mexendo, você aprende, e quando você aprende, você gosta, né? Então a gente pode também se desafiar, né? Se desafiar. E enquanto isso, vai explora o teu lado que você sente que você tem mais habilidade, né? É presencial, é online. Então, pronto, isso vai explora o que você tem de melhor, né? E aí também é importante a questão da crença na empresa, né? A gente já até falou um pouco disso, né? Na aula 2, né? A gente entender que a gente está numa empresa estruturada, é uma empresa que está por trás grandes, né? Bilionárias do mercado. Então, ela tem, de fato, uma robustez financeira e experiência. Então, quando a gente entende isso, a gente não vai se estressar se o sistema naquele dia deu um panezinho, né? Não chegou um link, se atrasou uma injeção. Então, não é uma coisa, gente, que a gente deve perder a crença na empresa, porque a empresa, ela é como qualquer empresa. Eu até costumo dizer assim, gente, numa família de duas pessoas tem problema uma hora ou outra, né? Sempre tem alguma coisa para resolver, todo mês tem que comprar gás, às vezes na hora de comprar o gás ainda não acho o telefone do gás. Então, vai dar sempre lidar com pessoas, no caso aqui da iGreen, lida com várias fornecedoras, né? Então, vai ter fornecedora, já aconteceu, está acontecendo, né? Que atrasou. A iGreen, para não ficar feio para ela, está pagando a comissão para o licenciado, mesmo sem ela estar ganhando comissão. Ela está fazendo algo que eu acho fantástico, mas não está dependendo dela. Então, eu vou perder a crença na empresa porque passou o prazo e o cliente não recebeu? Não, minha gente, o problema não é a empresa. Nós não vivemos na Alice País das Maravilhas, que nunca vai ter nenhum imprevisto, né? Aí usa o ClickSign, né? Que é uma plataforma usada em vários países, não é coisa fraca, não. Mais uma hora até o sistema da Cefaz dá problema, que é antigo, né? Então a gente pensar, né? Não levar para o lado a empresa, é isso. Não, a empresa está dando o melhor dela. É o que eu vejo, a meu ver, há um ano e um mês. Está dando o melhor dentro da possibilidade, né, de uma empresa que está em crescimento rapidíssima, né? Melhorou o aplicativo, né? Melhorou a comunicação, agilidade nas aprovações das contas, né? Tirando início do mês, que vai validar as do mês anterior, né? Normalmente no meio do mês até o final do mês está uma coisa assim bem tranquila. Então, a gente pensar, né, em tudo isso que está acontecendo, eu fiquei assim, ainda me admiro, maravilhada, como é que do nada, era uma vez, como diz o Jimmy, era uma vez uma empresa que ninguém reclamava da comissão, e do nada, ela não, vou dobrar os royalties, vou dobrar, sem ninguém reclamar. Então, assim, a gente ficou impressionado. Dia 16, acho que é 16 que faz nosso ano, fez um ano, mês passado. A gente estava com a recorrência de 3.500, 3.700. Aí, quando dobrou a quase 7.000. Gente, eu não estava achando ruim ganhar 3.700, do nada agora é 7. Então, assim, esses detalhes, mesmo que não tivesse me afetado pessoalmente, me fariam ver que é uma empresa que a gente está vendo que eles estão dispostos a, de fato, dividir aí a grana, né, da motivação, né? Agora tem aí o como é o nome? A roleta do licenciado, né? O licenciado poder ganhar R$ 1.000, né? Numa girada ou até um cruzeiro, né? E a entender também aqui a crença no mercado. Isso quer dizer o quê? A gente precisa entender
O que está acontecendo no cenário aqui do Brasil, na transição energética. Você está compreendendo que são 80 milhões de unidades consumidoras que vão entrar no mercado livre de energia? E que se você já conectou ela, tu vai fidelizar um cliente para gerações seguintes? Então, é incrível esse mercado, né, que está se abrindo. Então, entender isso é você já ter uma visão, uma clareza. Falando em visão, eu queria muito incentivar vocês a ir lá no material de apoio, né, em outro momento. Deixa eu abrir aqui para mostrar. Tem uma aula aqui que é sobre visão de futuro. Vou abrir aqui para mostrar. Esse workshop eu estou fazendo questão de mostrar assim os materiais oficiais, né? Que a ideia é que a gente entenda que todas as respostas, todas as informações estão tudo aqui. Então, ó, vocês vão aqui na material de apoio, material de apoio. Aqui, ó, treinamentos gravados. Aí você vai bem aqui em conexão expansão. Isso aqui é fantástico, gente, fantástico. Esse camarada aqui, que é o Felipe, né? Ó, essa aula só é 40 minutos. Então, é aqui a visão de futuro. Ele faz um cálculo muito muito por baixo, mas muito realista mesmo, sobre o que que envolve essa visão de futuro, levando em conta a expansão, o crescimento aí da transição energética aqui no país. Então, é bem importante. Então, isso vai fortalecer a sua crença na estrutura, melhor dizendo, deixa eu abrir aqui o slide, no mercado, né? É um mercado, gente, com pouca concorrência. Pode-se dizer, gente, que tem concorrência. A maioria dos estados não tem concorrência significativa, né? Porque nenhum estado ele tem empresas que oferecem tanto benefício como a gente, né? Então, nós estamos aí num mercado abrindo uma brecha da transição e o melhor ainda, né? Sem concorrência significativa. Então, é muito bacana. E agora, né, com essas premiações, né? Vocês viram a entrega do carro junto a alguém conhecido, né? Que é o Márcio Garcia. Então as pessoas, né, vão cada vez mais perceber, né, sobre a importância que a iGreen ela tem aí nesse mercado de transição energética. Aí qual é a dica para você acelerar? Assim, é indispensável, né? Para quem quer desenvolver esse negócio. É fazer uma lista de 100 nomes. E essa lista, cada dia, você pode acrescentar 3 a 5 nomes. Você acrescenta. Mas o que você vai fazer com essa lista? É todos os dias. Aqui falou adicionar um nome. Eu estou falando 3, viu? Mas tudo bem, só um já tá bom. Mas a cada dia, o que é para você fazer com essa lista? É contatar no mínimo 5 pessoas. Então, mesmo que você trabalhe com outra coisa, em algum outro horário, faça a meta de contatar todos os dias 5. Se você trabalha só com a iGreen, no máximo, no mínimo 10. Todos os dias, 5 a 10 pessoas da tua lista. E assim que eu comecei, gente, eu fiz essa lista e depois essa lista ficou tão comprida que eu decidi dividir ela duas categorias, né? A lista dos que têm perfil de cliente e a lista dos que têm o perfil para o negócio. E aí você vê a bagunça que é a minha lista, porque eu comecei a anotar quando não tinha conexão Green, quando eu iniciei, em alguns lugares não tinha. Aí eu fiz a divulgação na internet, aí o pessoal mandava e não tinha. Um estava no nome de alguém que morreu, aí fui anotando, né? Aí com o tempo eu voltando lá de novo para saber se já tinha mudado alguma coisa. Ou rever se aquele lugar tinha aberto ou não. Gente, o papel ele é muito bacana. Tem muita gente que tem habilidade em usar o WhatsApp Business, né?
Mas o papel também ajuda a questão visual, você anotar, você riscar, né? Esses dias eu usei o papel aqui para resolver assunto de demanda. Enquanto eu não botei no papel, parecia que estava uma bagunça na minha cabeça. Gente, tanto código de tanta gente, o que que a pessoa respondeu de tal código. O papel ainda realmente é assim indispensável para a organização pessoal. Então tem uma agenda, né, da Iguin, né? Tem uma agenda organizada, né? Inclusive, eu tenho uma agenda com o nome dos meus clientes, quem indicou, a data de referência, o ID dele, que ninguém mais sabe, mas até o CPF dele eu tenho anotado. Por quê? Porque tem muita gente que pede para depois ajudar a tirar uma guia, né, da segunda via, alguma coisa, aí rapidinho eu ajudo, entendeu? Anoto qual é o número de inscrição. Então, quando o cliente me manda, como eu trabalho home office, eu já anoto logo, que até na hora de eu fazer o cadastro eu já pego da minha anotação, né? E aí depois fica lá aqueles clientes que eu não sei mais de onde é que veio, aí no meu caderninho eu tenho lá que foi indicação de tal pessoa, né? Então é muito importante. Os 100 nomes, o caderninho, atualizar o caderninho e o ser pró, né? É, quem ainda não ouviu falar sobre pró, né? Tem alguns alunos novos aqui na turma. Então, é um licenciado que é produtivo, proativo, né? Todo negócio, se você ficar com as portas fechadas, não cresce. Esse negócio, você abre a porta quando você cadastra. Então, cadastra o quê? Para ser pró, ou 5 contas de luz, ou 5 portabilidade, ou mesclar luz e portabilidade. Ou você expandir o teu negócio com 2 licenciados também se torna pró, né? E é importante ajudar o time também a fazer isso. É de pequenos, né? De pequenos ações, né? Como essa, só 5 continha, é que o nosso negócio vai desenvolvendo, né? Esse mês faz um ano, 12 meses de pró, né? 12 meses do meu pró. E aí eu posso dizer isso, eu não fui aquela pessoa de ser 40, 50 contas mensais, aquela coisa, mas é todo mês um pouco, tá? Todos os meses um pouco. Muito bem. Aí por que a gente deve se apressar para fazer, né, o nosso negócio acontecer, tá? Então, assim, aqui menciona uma frase que eu gosto muito, que, olha aí, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então você precisa chegar primeiro e também tem uma forma de você chegar primeiro em outros lugares que você nem esteve. Olha só, aqui na minha lista de clientes, onde mais eu tenho cliente é no Rio de Janeiro, e eu nem moro no Rio de Janeiro. Mas por quê? Porque eu coloquei torres lá no Rio de Janeiro. O que é isso, colocar torres? É você colocar licenciado na região que tu quer dominar, né? Então, aqui, ó, nesse slide, tem até uma gravura aqui bem interessante, que compara o que nós estamos, nosso negócio, né, com a questão da telefonia, né, que aconteceu há 21 anos atrás. Então, hoje, né, tem diversas operadoras, mas as que mais dominaram foi essa, a TIM, a Vivo, a Claro, né? E por que que elas dominaram? Quem dominou mais e o que fez a diferença? Dominou e domina quem tinha mais torres. Então, quando iniciou a abertura, né, da telecomunicação no Brasil, essa questão da portabilidade de telefone, então as empresas que mais tinham torre, então era onde as pessoas iam comprar o chip, né? Então, do mesmo jeito aqui no nosso trabalho, a transição energética vai afetar cada estado, está afetando cada estado, cada cidadezinha, cada região. Ganha nesse negócio quem tem mais torres, quem tem mais licenciados espalhados. Porque eu não posso ir no Rio de Janeiro cadastrar, fazer mutirão lá. Eu não posso estar em Jijoca, que foi o que teve agora da nossa equipe, né? Outros lá no Espírito Santo, outros lá no Goiás, não posso.
Então, agora o que que a gente pode? A gente pode fincar torres lá e essas torres, né, que é os licenciados, aí vão fazer o trabalho na região. Então, isso, gente, é abrir a mente de que tem empreendedores que pode ser melhor do que eu para fazer o trabalho, e eu vou ganhar 1% ou 0,5%, né? Mas eu vou ganhar. Porque eu já ouvi gente que diz assim: ah, eu prefiro ser eu sozinha. Ser eu sozinha, porque aqui eu domino, mas nunca nem saiu nas casas, né? Então, assim, se a pessoa abrir a mente, não, mas eu não tenho perfil e nem tempo para ir nas casas, nem fazer um mutirão, ou eu não tenho habilidade para ir na internet para fazer o trabalho. Então, por que tirar essa chance de alguém que poderia, né, tá ganhando, vai estar ganhando mais do que você pelo trabalho dela, né? Mas é muito mais inteligente, né? Você tem várias pessoas construindo, né, construindo esse negócio com você, do que você fazer tudo sozinho, tá? Mas o legal é que a iGreen deixa você escolher, tá? Quem é que sabia disso? Você pode trabalhar sozinho, né? Traçar aí tua recorrência sozinho, não tem problema, mas vai demorar muito mais, né? Vai demorar muito mais. E às vezes o que eu visto acontecer, a pessoa não falou para quem ela sabe que tem um perfil, aí depois a pessoa compra a licença com outra pessoa, né? Já está acontecendo. Aí não falou, ah, tá aqui na minha cidade agora. Ela está oferecendo, encontrei ela na rua. Então, por quê? Você deixou de falar da oportunidade, né? Muito bem. É, Pronto, no final a gente responde as perguntas, tá bom, Alessandra? Tranquilo? Então vamos lá. Então, o que falar, como falar, né, aqui sobre o negócio? Gente, se você já tem crença no negócio, você dominou o negócio, não tem muito sobre o que é que você vai falar, é como você vai falar, tá? Eu não sei se ele tá aqui, deixa eu olhar se tá, o Aragão, se ele tiver, levanta a mãozinha eletrônica. Que aí foi muito interessante. Eu até citei aqui sobre ele ontem, né? Aí quando foi hoje, ele mandou uma mensagem para mim: vem aqui na loja. Gente, eu fui comprar um chip, vocês têm noção? Eu fui comprar um chip da concorrência, né? Porque agora eu comprei um outro aparelho para mim ter um WhatsApp só, um telefone separado só do horário de trabalho, é outro telefone. E aí eu quis colocar, porque vai ser um chip que eu não vou recarregar direto, né, e tal. Aí fui botar outra operadora até passar o período e eu fazer a portabilidade também, né, que eu não sou besta. Então eu fui lá, comprei o chip e aí aproveitei e falei assim, é, eu falei assim, você já ouviu falar na iGreen Telecom? Não, ainda não. Então, é porque eu represento essa empresa, né? Estou comprando aqui o chip porque eu quero fazer testes de velocidade. Até falei para ele porque eu quero fazer os vídeos de teste de velocidade, né? Aí, legal. Pois é, inclusive, essa operadora, ela está dando a oportunidade aqui para empresários, né? A ter uma renda. Por exemplo, aqui, quando eu comprei aqui de você esse chip da Vivo, você vai ficar recebendo quando eu fizer recarga? Ele não. Pois é, pois aqui com a nossa você fica recebendo no mínimo R$ 7. Aí ele, como assim? Que empresa é essa? Aí eu falei assim, então, a nossa empresa, ela está trabalhando na transição energética, que é ajudando as pessoas a receber energia sustentável. Mas ela tem essa telefonia própria também. Aí lá é legal, que eu já vi, como ele é do ramo já do telefone, né? Aí ele falou assim: as empresas já estão usando torres de outra, aí deu alguns exemplos, né? De uma empresa A que está usando torre. Então, a gente. É porque, na verdade, tá quase tudo da mesma empresa. A América Tal é a dona. Aí várias empresas usam, nós usamos essa torre também. Aí ele, legal. Aí ele já foi, gente, interessado, não foi mais nem tanto no telecom, já foi na energia. Aí hoje ele já falou, já mandou gente aqui para entrar no negócio, que ele quer a licença, já mandou que eu fiz uma proposta para ele assim, olha, ele falou que não estava podendo agora pagar, mas já queria me indicar se eu já podia passar o dinheiro das indicações para ele pagar. Eu falei assim, eu vou fazer melhor, me arranje dois empresários
que aí eu vou ajudar eles a ter as 5 contas e tu vai ganhar a licença. Ele já tá mandando empresário aqui, já tá perguntando, botou por escrito na minha visita hoje qual é o quilowatt que precisa para Piauí e Ceará, e já tinha falado de ontem para hoje com vários empresários sobre a questão da energia. Gente, eu fui comprar um chip e estou vendendo uma licença. Eu apresentei o plano, eu abri celular. Não, é fazer perguntas, né? É fazer perguntas para as pessoas, é deixar elas curiosas, né? Isso é muito importante. E ter crença no negócio. Gente, o homem não ganha comissão recorrente. Por que que eu vou esconder dele que ele teria essa possibilidade? Tem lá todos os banners de todos os chips. TIM, Claro, Vivo, Oi. Por que não colocar a Green Telecom lá? Aí eu falei para ele, ó, do jeito que eu cheguei aqui, quais são os planos? Eu me ajude a escolher a operadora, né? Agora vai ter a chance, nenhuma operadora dá desconto em farmácia, né? Qual foi o resultado? Hoje de manhã mesmo fiz a portabilidade dele, ele já fez a portabilidade, né? E já danou-se mandar número aqui para mim. Então, é esse o ponto para vocês, né? Eu tenho falado isso. Não é o que você fala, é como você fala, é a sua crença de que esse negócio é fantástico. Gente, vocês têm que pensar em pessoas que conhecem pessoas. E outro detalhe é fazer perguntas que façam as pessoas ver que você está interessado nelas. Anota aí, Geisa. Faça as perguntas que mostrem que a pessoa está interessada em você. Por exemplo, o rapaz que o rapaz da loja me indicou, né? A tendência é já falar, eu vou mandar aqui uma live gravada, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, atualmente você trabalha com o quê? Antes de eu falar mais detalhes, então fiz essa pergunta. Aí, olha como foi bom, ele já falou que trabalha com vendas online. Maravilha, eu trabalho online, então já conectei. Então, você tem que conectar com a pessoa, né? Então, eu trabalho online também, esse negócio dá muito bom. Aí vamos fazer assim, agora eu vou entrar numa aula, né? Mas eu vou te mandar uma gravação resumida, mas tu vai entender sobre a empresa, sobre os serviços que a empresa oferta e a tua comissão. Só que para a gente tirar as dúvidas, eu vou fazer uma ligação. Aí você assiste essa aulinha de 16 minutos, quem é que já tem ela, né? 16 minutos. E aí eu vou te explicar na ligação as promoções vigentes, porque tem várias promoções. Então, é uma maneira prática de você trabalhar com a expansão o mês inteiro. Ou você fala, explica pessoalmente, de uma forma. Não precisa você falar conexão livre, placas, solar, não sei o que, não sei o que. Fala o que faz sentido para aquele cara. Eu vou falar de conexão livre para o homem do telecom? Não faz sentido, não tem para quê, entendeu? Então a gente também tem que desengarrafar que para me apresentar o negócio, tem que falar do começo ao fim de tudo, então você nunca vai se achar pronta. Então tu nunca começa, então tu nunca desenvolve, né? Vai passar o ano da licença, aí você ainda está travada. Então a gente precisa começar entendendo que o menos é mais. É apaixonar-se pelo negócio, apaixone-se pelo seu negócio. E qual é a live que mais faz você se apaixonar pelo negócio? Connect e Grand Show. Gente, eu assim, desde a minha primeira Connect, eu fiquei, que isso? Sinceramente, eu não sei se é porque eu não assisto muita coisa no YouTube, mas eu nunca vi uma live tão show como as da Green. É luz, é vídeos assim, muito, assim, muito organizado, é muito estruturado. E a questão mesmo que eles lançam é sempre uma surpresa, é sempre novidade. Então, se você não entende, né, o que é que está sendo ofertado, qual é a promoção, aí você vai, e ainda está valendo ou não está, vai assistir a live, porque não é só sobre a informação, é sobre como foi passada essa informação. Aí, se você pegou o gancho, gente, como promoção maravilhosa, isso vai impactar
no que você, na forma que tu vai falar para as pessoas, entendeu? Então apaixone-se pela empresa, se empolgue com a promoção, que isso vai ficar refletido na sua voz. Você vai vender pelo modo que tu fala, entendeu? Tá vendo eu falando? É desse jeito. É desse jeito. Então é muito importante mesmo, né? A gente, Geisa de a virada de chave dela. Muito bem. Então é isso. Gente, nada, nenhuma conexão, especialmente na expansão, de dar aquela impressão de cachorrinho atrás de migalha. Você está ofertando uma oportunidade. Estou buscando um sócio. É um sócio, é um empresário para ganhar dinheiro. Então, se tu tá buscando a pessoa para ganhar dinheiro, quem está precisando de quem, né? Então, às vezes, a gente fica com uma atitude de estar correndo tanto atrás que a pessoa, ela está querendo tirar alguma coisa de mim. Porque as pessoas são assim, né? Então, até quando você vai convidar para uma live, você tem que dar aquele gatilho. Ó, se você não puder, me avisa que eu vou colocar outra pessoa no seu lugar, porque eu tenho vagas. Então você tem que dar uma olhada como é que tá aí as tuas apresentações, tuas abordagens, né? Tem aqui duas, três aqui que eu separei, deixa eu abrir aqui. Mas assim, simples, princípios simples, não precisa dar detalhes. Já quando você vai convidar para um APN, né? Que agora nós temos a da iGreen oficial, né? Toda segunda. Porque eu tirei a minha justamente que eu vi que a gente estava perdendo e não usar, né, esses artistas que toda segunda apresentam, né, são acionistas muito experientes. E às vezes a pessoa vai primeiro com a caseirona, que é a nossa da sexta, mas ela ainda está amadurecendo a ideia. Aí você diz, olha, um sócio aqui da empresa, ele vai fazer uma apresentação e eu vi que você gostou, né, como você expressou, mas, se você quiser, eu deixo a vaga da segunda para você amadurecer a ideia, tá? Ou então vai começar o mês, olha, eu sei que você já assistiu a apresentação, tá pensando, mas eu queria que você ficasse por dentro das novidades, que eu acredito que agora, início do mês, você ia conseguir aproveitar melhor, assim, tá surreal. Eu vou deixar você ver lá, porque eu não consigo nem te contar. Deixa a pessoa curiosa, né? Mas assim, não deixe de ficar motivando a pessoa a ter aquele sentimento de perda se ela não entrar, né? Se ela não entrar na live. Então, aqui, abordagem, ó. Olha aqui como é simples, né? Amigo, aqui eu vou ler aqui, se a gente fala do jeitinho da gente, ó. Represento uma empresa a nível Brasil, vou abrir uma filial aí no seu bairro, vou precisar de um sócio, quero conversar com você primeiro. Olha aí, dá aquele gatilho do privilégio. Amiga, eu estou precisando de alguém aí na tua região. Antes de falar com outra pessoa, eu decidi falar contigo. Tal dia, tal hora. Você está livre para me ouvir? Olha aí que bacana, né? Aí, a opção, sugestão 2. Isso aí você pode fazer online, viu? Online mesmo, uma ligação bem breve, né? Pode estar fazendo isso. Aí, outra abordagem. Amigo, o que você vai fazer hoje, 20 horas? Nada. Por quê? Me apresentaram um negócio que achei bem interessante, mas preciso da sua opinião. Você pode me ajudar? Então, é uma abordagem boa, especialmente quando você está começando, né? Então, e para um amigo mesmo, um amigo que você confia, mas assim, lembra o perfil do negócio, pessoas empreendedoras, pessoas de visão, né? Não necessariamente quem está no CLT não vai ser um perfil. Às vezes alguém está no CLT doido para buscar uma chance ou querendo uma renda extra, né? Mas você sabe que ela é comunicativa, então fala, olha, tal dia, tal hora você está livre, a pessoa já fica pensando aqui até para comer uma pizza, né?
Ai, não, tô livre, tô livre. Então, amiga, eu tô precisando da tua ajuda, que eu quero a sua opinião aqui sobre um negócio que me foi apresentado. E assim, como é algo novo, a tua opinião para mim é muito importante. Faz a pessoa assistir, mas sobre o quê? Então, é uma oportunidade de trabalho, mas é uma coisa assim que a gente nunca ouviu falar, mas eu quero sua opinião. Bora? Bora comigo? Então, é essa mais uma sugestão, né? Então, também tem a ver com abordagem sobre a sustentabilidade, né? Se você vê que a pessoa é da vibe da sustentabilidade, pode abordar nisso. Amiga, tal dia, tal hora, vai ter uma apresentação sobre a sustentabilidade, uma forma nova, diferente de a gente ajudar o meio ambiente. Como eu sei que você gosta dessas coisas, e eu tenho 5 vagas para essa apresentação, posso contar contigo? Faz a pessoa firmar um compromisso. Anota, Geisa, faz a pessoa firmar o compromisso. Porque se deixar solto, aí quando for no dia, umas 2 horas antes, amiga, conto contigo, viu? Tudo certo? Então, esse é o segredo para você fechar, né? Muitas licenças. Tem a lei dos números, tá, gente? Em 10 convidados, 2 ou 3 vai fechar. Então, se em 10, 2 ou 3 vão fechar, tu vai precisar de quanto para ganhar o que tu precisa. Então, quantas pessoas tu vai ter que convidar para dar esse número? Faz as contas. Mas quantas pessoas tu conhece? E olha, lembrando que essa proposta não tem a ver só sobre pessoas que tu conhece. Eu não conheci o homem do chip. Tem a ver com pessoas que tu tá vendo a toda hora aí, gente. O homem do gás, ele tem uma lista de contatos. Que tal perguntar para ele? Você acha que seria interessante se cada cliente que te compra gás, você ganhasse uma comissão de até 4% sobre a conta de luz deles? Estou buscando um empresário aqui no seu bairro para representar a empresa que eu trabalho. Que horas eu posso vir aqui e te apresentar a proposta? Então, é simples apresentar, falar, né? Vai a agente de saúde, né? Que a agente de saúde conhece todo mundo, anda em todas as casas, as pessoas confiam. Amiga, sei que você é agente de saúde, conhece muita gente, e eu trabalho num projeto que ajuda as pessoas a ter um desconto na conta de energia. Você acha que faria diferença no teu orçamento se tu recebesse até 4% das contas de luz de todas as pessoas que tu conhece? Como assim? Então, vai abrir vagas sobre essa oportunidade, segunda-feira ou sexta-feira. Se você quiser entender mais, eu pego o teu nome e te dou prioridade para as vagas que eu tenho disponível. Gente, é mentir dizer que tem vaga disponível? Não é, porque se você for como eu, você vai convidar quantas pessoas tu tem condições de dar uma atenção, né? Então, você pode limitar de forma pessoal. Pode até botar no caderno, eu vou levar tantas pessoas. É o teu compromisso com a tua empresa. É o teu compromisso com o teu pós-venda, né? Que é o pós-live. Então, você, olha, eu tenho 5 vagas. Pensei em você por isso, por isso, por isso. Então, dá aquele gatilho de privilégio, de emergência e de compromisso. Essa é a diferença, tá? A diferença desse negócio. É, vamos lá aqui para a parte que eu quero falar para vocês, que é a importância de entrar no negócio já pensando na estrutura que sem aumentar o trabalho. Olha aí que bacana. Quem é que não quer aumentar os ganhos sem aumentar o trabalho? Quando você entra na empresa, você precisa bater essa meta que chama de S-expansão. O que é o S-expansão? É quando você tem 2 licenciados e tanto você como os seus 2 clientes, eles também têm 5 clientes. Os teus 2 licenciados têm 5 clientes, que pode ser luz ou telecom, tá? Ou mesclado. Quando você faz isso, você automaticamente aciona
royalties, tá? E eu vou já mostrar no material de apoio o valor dos royalties de cada um no plano de negócio. Mas aqui, quero mostrar para vocês o que que você perde quando você é licenciado e não tem nenhuma estrutura, não tem o expansão. Aí, digamos aqui, você entrou, você colocou o Paulo, você ganhou R$ 300. Aí o Paulo colocou o José. Aí, como tu foi pró no mês anterior, aí você ganhou 100 por causa do José. Então, aí tu já ganhou 400. Só que o José foi aquele desenrolado. Igual a Kelly, não sei se ela tá aí. E a Kelly já tá no top expansão. Entrou mês passado, até a hora que eu vi, tinha colocado já 5 pessoas. Gente, 5 pessoas. Imagine se esse aqui que é você, pegou essa Kelly bem aqui, que botou 5 pessoas. Sabe quanto é que você perdeu? De 5 pessoas, você já vai estar perdendo no mínimo R$ 50 de royalties, cada um já perderia 250. Por quê? Porque quando você não tem qualificação, você recebe só do primeiro e do segundo. Nesse modelinho aqui, você ganharia R$ 400 por todo esse movimento. Mas como você é esperto, fez a estrutura, já começou colocando 2 pessoas, colocando 5 contas. Aí agora tu colocou o teu Paulo e o José desarrochou aí a licenciar a gente. Aí tu vai ganhar, ó, 50, 50, 50. Aqui vai ganhar 250, 250 aqui de cada uma dessas pessoas. E se cada uma dessas pessoas põe mais dois, né? Porque agora tem essa promoção desse mês, né? Você coloca 2 pessoas e ajuda ela a ser pró, aí você ganha uma licença de graça. Você não acha que todo que está entrando nesse mês não está correndo atrás? Então, lá vai. Aí entrou aí você, sem entender nada de estrutura, aí botou o Paulo, ganhou os 300, ganhou sendo José, começou a perder 250 desses 5 que entrou com José, e perdeu 500 de cada um desses do José que bateram essa expansão. Então, aí você, ao invés de ganhar 400, né? Você iria ganhar 1.250 aqui usando esse exemplo. 3 vezes mais pelo mesmo serviço, gente. Você não fez mais nada a mais ou nada a menos. Só em ter a estrutura, aí você vai estar aí ganhando mais, tá? Então, do mesmo jeito com relação a as outras estruturas, tá? Tem a estrutura do S expansão, a estrutura do G expansão. Deixa eu olhar aqui. Chegar à estrutura do acionista, né? Gente, para ser acionista na empresa, que é o patamar mais alto, você só precisa de 15 licenciados diretos ativos. É pouco, né? A gente já colocou aí quase 70 licenciados, só precisar de 15. Mas porque é um negócio que é bom de trabalhar, muita gente está buscando, né? Então não é difícil, né? Você só precisa de 80 clientes conectados. A Vitória, em um dia, fez 40 conta. Então, ó, no plano de negócio, só 80, né? Aí você precisa o quê? Ajudar pelo menos 8 pessoas da tua equipe a se qualificar. Desse monte que tu colocou, você precisa de 4 que sejam gestores e 4 que seja executivo. Aí você já ganha, em média, R$ 30.000. Gente, é loucura, né? Porque um médico, para ele ganhar, não sei mais nem qual é o salário de médico, mas eu acredito que está nos R$ 20.000. Ele estuda uns 7 anos, pagando caríssimo, e depois ele ainda vai fazer plantão, né? Para ganhar aquele dinheiro, ele tem que continuar fazendo curso e comprando livro, e assim, às vezes fica devendo da faculdade não sei quantos anos para zerar aquela conta, né? Então, assim, o que a gente pode construir nesse negócio é algo assim surreal, né? Que só quem faz nível superior e continua gastando com curso, é que chega perto, né? Chega perto. Nós já temos aí o Evandro Martinez, que ganha R$ 160.000 por mês, nem precisa de tanto, né? Eu estava falando para o meu esposo que daqui para frente, a nossa meta, a gente quer
sim, né? Bater diretor, acionista, mas não tanto pelo dinheiro, para nós o dinheiro já está bom. É que quanto mais alto o seu cargo na iGreen, mais rápido você recebe um suporte. Eu quero mais pelo suporte. Meu suporte hoje executivo é igual de todo mundo. Eu entro na fila, espero 4 horas, 6 horas, né? Quando é diretor, acionista, o grupo é mais restrito, né? Se você vai perguntar alguma coisa, responde mais rápido. E tem um suporte para você relacionado a assuntos, né, que você foi no suporte e ainda não foi resolvido, então você tem alguém direto. Então eu digo assim, hoje é mais por uma questão mesmo de mais agilidade no nosso trabalho, né? A gente trabalha meio período, né? Na iGreen. Agora com o telefone vai ficar ainda mais tranquilo, né? Por isso que eu estou organizando aí para todo mundo aprender a usar os recursos, porque a gente realmente vai ficar off nos horários que eu não vou estar com o telefone, né? Mas a ideia, gente, a ideia é a gente escolher o nosso perfil e correr atrás, né? E quando você não corre atrás, no sentido de, eu tenho que bater meta, é ser organizado em cuidar do seu licenciado. Por quê? Independente de, por exemplo, eu quando eu entrei, eu não queria ser acionista. Hoje eu quero pelo Dubai e pelo atendimento também, tá? Mas, mas é por uma questão que vem naturalmente, querendo ou não querendo, quando você dá assistência necessária para as pessoas. Se, por exemplo, você coloca alguém e você não fica acessível em dizer, né, ó, tal dia, tal hora, vamos aqui fazer uma chamada, eu te explicar como funciona. Bora tal dia e tal hora fazer umas ligações juntas. Eu faço isso, gente, com os meus diretos. Eu não posso fazer isso com todo mundo porque aí não dá, né? Mas por que que eu coloco no máximo 4 por mês? Porque eu quero estar à disposição se eles quiserem fazer isso. Tem gente que não quer e tá tudo bem, né? Mas eu faço. E eu incentivo que quem quer chegar lá, qual é o seu lá, né? É o diretor? É o executivo? É 5 mil? É 10 mil? O nosso patamar de ganho nós já chegamos há uns 3, 4 meses atrás, até mais, né? Nosso lá já chegamos financeiramente, né? Mas assim, a responsabilidade, né, de cuidar, né, de tipo assim, eu apresentei o negócio para a pessoa. Aí eu quero estar lá no primeiro, no segundo mês. Não quer dizer que você vai ser babá eterno. Nós vamos continuar recebendo, repetindo isso, né? Você é um empresário, você é o dono do seu negócio e você precisa de uma ajuda inicial, como qualquer pessoa quando inicia no negócio. Você precisa do conhecimento, né? Então, nós, como líderes, vamos apresentar o seu patrocinador responsável, vai lhe orientar, não, nesse caso aqui faz isso, né? Nisso aqui faz isso. Então, aqui nesse negócio, gente, é uma coisa que é surreal. Você nunca está só, tá? Você nunca está só, mas tem uma estrutura, tem uma hierarquia, né? Eu não vou direto para o Tiago. Eu já fui para o presidente falar algum assunto. Mas você acha que faz sentido eu levar qualquer picuinha para o presidente? Pelo amor de Deus, né? Então, qualquer assunto, será que já deve ir para a Fernandinha? Não, você tem patrocinador, você tem um líder mais próximo. Então, primeiro, patrocinador. Não, meu patrocinador sumiu. Mas quem é meu líder mais próximo? Será que é a Valéria? Será que é a Mari? Será que é a Suelen? Será que é a Beatriz? Né? Então, os que já estão na hierarquia, digamos assim, como líder, elas têm a ajuda do outro líder acima, né? Ou quem é diretor, ou quem é acionista, né? E aí, quem já é acionista já leva para o. Tem caso que cai para o presidente, né? Mas, enfim, a gente não deve furar fila, né? Achando que vai ser mais rápido, né? Que a gente vai estar treinando para realmente todo mundo ser muito bem atendido em tempo ágil, tá? Então vamos lá, gente. Deu 1 hora já, hein? Só repassar aqui, que eu abri aqui a tela, repassar aqui todos para que vocês já escolham hoje onde vocês querem chegar, né? Qual é que vocês vão escolher, ou o salário ou a qualificação, né? Tem vergonha de dizer não, já coloca aí, pode, eu quero ser sênior, pronto.
o sênior vai ganhar R$ 500 em média, né? Vai ter 10 mil quilowatts, né? Você, como sênior, ganha royalties de R$ 70, né? Ao invés de ganhar 300 no licença, é 370. E aí, esse aqui a gente já sabe, é só duas continhas, ou dois licenciados, cada um com cinco contas. Aí o gestor, você já vai precisar de cinco diretos teu ativos, né? Cada um com cinco contas, e pelo menos dois deles ser essa expansão, ou 100. Gente, ou essa expansão, ou 100, todos ganham royalties. A diferença é que se você bater os quilowatts, aí vai ser mais, né? O gestor falando mesmo, é 50 mil quilowatts. Mas se você tiver só a estrutura, que é cinco pessoas e dois nessa expansão, aí você já ganha royalties, ó. Gestor é 140, o G expansão 105. Você precisa só de 10 clientes, só um pouquinho, 10 clientes, né? 10 clientes ativos e só dois dos teus diretos a essa expansão. Aí o executivo, você já vai precisar de 20 clientes conectados diretamente a você. Você precisa que tenha 7 licenciados teus que estejam ativos, ou seja, pelo menos 5 contas. E o legal, gente, que esse ativo não quer dizer que ele tem que ser pró todo mês, tá? Precisa que eles tenham 5 contas uma vez e pronto. É o requisito. E aí, quando bate essa estrutura, dois deles, aqueles dois, possivelmente aqueles dois lá que era sênior, ou essa expansão, eles precisam graduar a gestor ou expansão. Então, por isso que eu digo que aqui é um trabalho em equipe, né? Porque se você começa a não dar atenção para as pessoas que estão desenvolvendo, aí elas murcham, né? Então, aqui, para você crescer, você precisa que outros cresçam também. Então, vamos treinar a galera para ela desenvolver, né? Então, aqui, ó, você ganha, quando você bate executivo, 150 mil quilowatts, você ganha 210 de royalties. Isso quer dizer o quê? Que lá no infinito, não importa se é teu direto, indireto ou lá embaixo, entra R$ 210 a mais toda vez que alguém entra no teu negócio, tá? E o essa expansão, 200 aliás, tá a mesma coisa, né? 210. Gente, depois a gente pode dar uma olhadinha lá no material de apoio para ver se esse negócio está aqui, tá atualizado, que eu peguei já antigo, viu? Mas era mais para mostrar aqui a estrutura. Mas ó, aqui, diretor precisa de 40 clientes, precisa de 10 diretos ativos, e aí precisa ter dois executivos e dois de expansão. Então, é o requisito. Se você tem muitos diretos seus, pode também contar, por exemplo, para você ter um gestor, que é 50 mil quilowatts, você ter cinco sênior dá 50 mil quilowatts, né? Corresponde aí a um gestor. Também dá certa a conta, né? E o acionista que a gente já falou, né? 80 clientes, 1 milhão de quilowatts, sendo apenas 4 gestores e 4 executivos. Então é isso. Então é importante entender, gente, mesmo nesse iniciozinho, se você não bater o G expansão, você vai perdendo dinheiro, né? Vai perdendo dinheiro. Tem que dar uma ajeitadinha aí nessa acelerada aí na estrutura, tá certo? E agora a gente vai finalizar com chave de ouro, convidando aqui a nossa amiga, cadê? Levanta a mãozinha eletrônica, amiga. Pronto, identifiquei. Então, a Valéria, gente, ela tem desenvolvido um trabalho, assim, extraordinário, né, na empresa. Já tem quantos meses no negócio, Valéria? Fiz 6 meses agora. Oficialmente 6 meses. Fechou os 6 meses, né? E aí, Valéria, conta aí pra galera, só para ela se animar aí, nesses 6 meses aí, o que que já deu para ganhar na Iguin? Então, eu comecei em fevereiro, mas assim, eu digo que a minha chave virou e eu comecei a trabalhar de verdade, entendendo a estrutura, construindo um time mesmo de abril.
né? Esse evento que a Fê passou aí no início, eu estive nele, né? Presencialmente. E quando eu entendi o que que era a dimensão da Iguin, entendi o negócio, né? Quem estava por trás de tudo, não que eu não tivesse entendido, mas a minha crença na empresa ficou muito forte depois desse evento em abril, que vai ter também no próximo ano, né? No mesmo mês, em abril, em São Paulo. E aí eu voltei assim com aquele gás, né, de Belo Horizonte. E aí no mês eu comecei a acelerar, né? Então, assim, eu considero os 4 últimos meses mais cruciais do meu trabalho, apesar de ter tido 6 meses, né? Uhum. Então, durante esses meses, esses 4 últimos meses foram, eu ganhei uma moto elétrica, né, no mês passado, recebi na minha casa de presente, né? Porque eu peguei uma promoção que foi lançada em abril ali para trazer 10 novos licenciados e ajudar esses 10 novos licenciados a ser proativo, né? A ter os seus 5 primeiros clientes. E eu fiz essa promoção, né? Na verdade, eu fiz 11 novos, né? Durante esse período. E aí eu ganhei essa moto de ganhos mesmo, né? Já somam mais de 11 mil em ganhos mesmo que eu tive ao longo desses meses. Tenho hoje uma recorrência mensal, né, no meu aplicativo de um salário, né, coisa que eu achei que eu ia demorar bem mais, né, para ter, mas hoje já são um salário mínimo, ou seja, as pessoas trabalham aí 65 anos da vida delas para aposentar pelo INSS, meu pai é aposentado, para ganhar um salário mínimo, né, e eu em 4 meses de trabalho, eu já tenho um salário mínimo ali, né, garantido. Já ganhei uma viagem para a sede que eu vou mês que vem, né? Com tudo pago, as despesas de hotel, conhecer um pouquinho mais a sede, uma mentoria com o presidente, né? Tô bem animada para essa viagem. Com certeza vai abrir mais ainda, né, a mente para o negócio em si. E com as malas prontas para o cruzeiro, que vai ser em novembro, né? Oficialmente, já estou em 98,7 concluído, né? Já me considero, estava falando com a Fê, já me considero indo para o cruzeiro, Com né? Ainda certeza. oficialmente. E ainda vai de varanda, com certeza, porque ainda dá tempo ainda o upgrade de varanda. É verdade, né? Então, assim, foram muitas coisas, né? No meu ritmo, trabalhando. Eu trabalho mais home office, como a Fê também, meio período, né? Eu faço um outro trabalho que não envolve ganhos, voluntário mesmo, em uma parte do meu dia. Tenho outras atividades, mas, assim, com o negócio da iGreen, são meio período. Às vezes eu trabalho um pouquinho mais, um pouquinho menos ao longo da semana. E já tive esse resultado aí em relação a ganhos. Bem satisfeita, assim, com tudo que vem desenvolvendo na empresa. Ah, e a gente fica muito feliz mesmo. E eu vou até tirar meu destaque, gente, que eu vou pedir para ela compartilhar um pouquinho sobre como é que ela está fazendo a captação, né, de clientes. Esses 11 licenciados que ela colocou dentro de 3 meses, foi mais, né? Mas eu digo dentro dos 3 meses, ela ajudou todos a ter 5 contas. Então, ela realmente tem uma habilidade que ela está disposta a compartilhar de como é que ela capta, né, o cliente, como é que ela conversa, como é que ela usa as redes sociais. E aí eu vou até tirar meu destaque para vocês prestarem atenção aí com papel e caneta, hein? Vamos lá, gente. Então, como a Fê falou, né? Tudo começa com a sua lista viva. Os seus contatos, eles são sua primeira porta, né? Então, assim, eu vim de um mercado onde eu já tinha clientes, né? Tenho esse privilégio de trabalhar para mim já há um bom tempo, então eu já tenho uma lista gordinha de contatos no WhatsApp, né? Talvez você não tenha uma lista tão robusta, mas do que eu vou falar aqui, você pode ir pensando em outros contatos fora, né? Mas a minha lista, ela é tão grande ainda que eu confesso que até hoje eu não trabalhei ela tão ativamente ao longo desse tempo, né? Por quê? Porque vai entrando novas pessoas, você vai dando assistência, tem os seus próprios clientes, né? Que eu fui conquistando, então, assim, não deu para fazer tudo. Mas o que que eu fiz? Realmente a lista, não tem segredo, né? Você falar com pessoas. O nosso negócio é falar com pessoas todos os dias. Como a Fernanda deu vários exemplos aí, né? Onde você vai? Você está falando com pessoas? Ela pode ser um cliente ou ela pode ser um licenciado. Eu geralmente costumo abordar as pessoas para oferecer o desconto, né? Ao longo dessa conversa, que geralmente é por mensagem mesmo, né?
Eu vou falar aqui primeiro sobre clientes, né? Aí eu pego e mando para a pessoa uma pergunta mesmo. Oi, fulano, você tá bem? Né? Quebra o gelo. Como é que você tá? Você tá sabendo que tá tendo um desconto? O governo liberou um desconto na conta de luz? Essa é a minha primeira conversa. Geralmente a pessoa costuma falar que não tô sabendo de nada. Oh, então tem um desconto, me manda a sua conta para eu ver se você está apto a ter esse desconto, né? Se posiciona, você está oferecendo uma coisa de graça para ela, né? Você está implorando nada e nem querendo vender nada, nem empurrar nada para ela. Deixa ali no tempo dela. Se ela responder bem, se ela não responder, passa o próximo, né? Então, assim, aí a pessoa mandou a conta, eu analisei se a conta está dentro dos requisitos, que no material de apoio a gente tem tudo isso, né? Para ver se aquela conta está apta. Fulano, você está apto porque você não está no baixa renda, você tem um bom consumo, você está pagando, inclusive, muito caro, né? Então, ó, para você obter esse desconto, é básico, é apenas um cadastro. Você prefere fazer ou você quer que eu faça para você? Vou precisar de documentos pessoais. Então, bem direto e objetivo, eu falo para a pessoa sobre o desconto, né? Então, eu mando o link para ela. Geralmente, eu prefiro mandar o link, ó. O link para você mandar, você vai fazer assim, faça um áudio. Ó, como é que você vai preencher, o que é que você vai precisar. A foto do documento tem que ser legível, a sua conta tem que estar legível, tem que ser atualizada do último mês. Essa que você me mandou tá ótima. Você vai colocar lá e depois você vai validar com assinatura, tá? Tudo certo. E aí já vai aparecer para você o prazo que você vai começar a ter esse desconto. Então, eu já falo com a pessoa. Nessa conversa, onde a pessoa já teve um interesse, eu fechei uma licença exatamente, estou falando para vocês algo que eu faço e que dá certo, né? A minha licenciada que entrou, ela não está aqui hoje, que ela está trabalhando, mas ela entrou semana passada. Ela era cliente. E aí eu fiz exatamente isso. E eu falei assim, inclusive, Raquel, por quê? Porque quando você vê que a pessoa ela tem interesse, nossa, que legal, gostei demais, que maravilha, eu conheço pessoas. Menina, minha mãe tá pagando um absurdo. Então você consegue sentir se aquela pessoa ela quer saber mais sobre ou não, né? Então, não, eu quero desconto. Você vai sentindo na conversa no WhatsApp, tá? Foi tudo por mensagem. Então, eu falei assim: olha, inclusive, eu estou buscando pessoas que têm interesse em aumentar a renda. Eu costumo falar assim, né? Em aumentar a sua renda, fazer uma renda extra também. Porque do mesmo jeito que você tem o desconto na sua conta, toda vez que você pagar a conta, eu vou ganhar uma comissão. Depois que ela já fechou, já entendeu o negócio, tá, gente? Já não joga todas as informações que a pessoa fica meio bananada achando que você está ganhando alguma coisa dela, né? Não é assim. Então, depois que a pessoa já quis o desconto, já fez o cadastrozinho dela e tal, então eu falo para ela que ela tem uma oportunidade de ganhar uma renda. Então aconteceu isso. Aí a pessoa, nossa, como que faz? Ó, vou te mandar um vídeo de 12 minutos, 16, né, que é o da Fernanda. Você vai assistir e aí eu vou te dar uma ligada para a gente tirar suas dúvidas, pode ser? Pode. Ela assistiu o vídeo e ela falou, amei. Aí ela falou, amei, posso te ligar em tantos minutos? Pode. Liguei, falei com ela, aí eu conto os meus resultados, né? Porque eu já tenho um resultado dentro da empresa. Talvez você esteja começando hoje, você não tem resultado ainda, mas você já conhece, já está conhecendo a empresa, já tem a Fernanda, já tem eu, né? Já tem o seu patrocinador, que provavelmente tem resultado, né? E você vai trabalhar isso. No meu começo eu não tinha resultado, eu postava vídeos de pessoas que já tiveram resultado na empresa. E foi assim, né? O meu progresso. E o meu pouco progresso eu também comemorava, porque, poxa, meu primeiro mês, olha o que que eu ganhei, né? Então, assim, sempre postando. Então, esse trabalho tem sido feito totalmente pelas redes sociais, pelo meu status, pelo meu Instagram, né? Eu procuro ser constante, não sou profissional no Instagram, né? Não tenho aí habilidades extraordinárias com o Instagram. Tem gente que é muito melhor que eu, tem uma página muito melhor que eu, mas eu procuro ter uma certa constância de falar dos meus resultados, de falar dos meus ganhos, né? Do que eu ganhei. Olha que legal. Hoje aqui, né, trabalhando hoje sábado, eu já fiz um print da minha tela onde caía as recorrências. Olha que legal, né? Mesmo no sábado, todo dia você pode ganhar nesse negócio. Então, ser constante. E essa constância também vai gerando perguntas. Porque quando você é constante no seu status, a pessoa pode chegar e perguntar para você também do que se trata isso. Isso também foi uma parte da minha captação de novos licenciados. Sendo constante, algumas pessoas vinham até mim, querendo entender o que é que eu estava fazendo. Porque eu saí de um nicho de emagrecimento e vim para o nicho de energia, uma transição muito rápida.
E aí, de repente, eu postando aí de coisas, de viagem, né? Quando eu fui lá para convenção e de ganhos, né? Do que eu estava tendo. Então, as pessoas também é uma forma de captação. O teu Instagram, os teus status, né? O seu Instagram pessoal. Não precisa você dividir de uma coisa para outra, porque você, né? A pessoa quer entender quem é você, quer saber quem é você. Então, isso também é uma forma de captação. Então, essas mensagens sempre falando disso, olha, tem esses ganhos, eu tive esse resultado, eu trabalho assim, eu trabalho assado. Então, isso tudo eu printo e mostro para a pessoa. Tá aqui, ó, eu printo e mando uma mensagem. Tá com dúvida, eu vou lá e ligo para ela até que ela fechou a licença dela. E a maioria foi assim também, porque às vezes a pessoa não pode, mas ela conhece alguém, né? Você conhece alguém? Então, estou sempre pedindo indicações também, até para os meus clientes. Fechei um cliente que eu não falei para ele da licença nem nada, né? Por ele não ter mostrado interesse, por ele entender talvez que não seja o perfil dele. Às vezes tem gente que você vê que a pessoa não está no perfil naquele momento do negócio, não que ela não vá fazer depois, né? Mas às vezes aquele não é o momento para ela estar com a vida muito conturbada, ela não está querendo focar naquilo. Às vezes é uma pessoa que tem potencial, mas de repente não dá para ela naquele momento, né? Então você vai conseguindo entender ao longo das suas conversas. E as pessoas mais próximas de você são as primeiras que você vai trazer, né? Por quê? Porque são as primeiras que têm confiança, que conhecem você, que você vai ligar, que você vai fazer, chamar ela para assistir uma apresentação. Foi o que eu fiz. Na grande maioria desses novos que entraram, foram pessoas que eu conhecia. Não que eram próximas de mim, tão próximas que eu tinha um contato frequente, mas pessoas que tiveram contato em algum momento da vida, e eu falei para ela que eu tava com um negócio novo, que eu queria saber a opinião delas, exatamente o que a Fernanda passou. A gente não faz nada muito diferente. Na verdade, o básico bem feito, ele dá certo. Só o que que eu digo desse negócio? Constância, persistência. Ah, eu não consigo trazer ninguém. Então, você precisa aumentar o número de pessoas que você fala. Talvez, né, a quantidade de pessoas que você está falando ainda é pouca, né? Como que talvez você está falando sobre isso? Talvez, será que a pessoa está entendendo? Porque às vezes você fala do desconto, a pessoa, não quero, mas você entendeu que você não tem que pagar nada, que é um direito seu? Ah, mais ou menos. Às vezes a pessoa simplesmente não entendeu o que você falou, né? Então isso é muito importante. Ser claro, ter clareza, ter constância, né? Mandar mensagens, áudios. Eu várias vezes mandei áudios. Olha, você está sabendo que existe uma lei, né? 14.300, onde você tem direito a ter o desconto na sua conta de luz. E também eu já emendo uma coisa na outra. Então, assim, são estratégias diferentes, tá? Eu não faço a mesma coisa sempre. Vai, né? Às vezes vem surgindo, hoje eu vou fazer assim. Aí eu vou e trabalho daquela forma. Se eu tô falando aqui, se tiver que me cortar ou falar, eu tô seguindo aqui meu script. Qualquer coisa você me fala aí. E aí eu pego e mando um áudio para a pessoa, né, falando isso. E também você pode construir uma renda também cadastrando contas de energia. Já pensou toda vez que a pessoa paga a conta você ganhar dinheiro? Aí a pessoa já tem tem como ganhar desconto, tem como ter uma renda extra. E aí às vezes eu até falo assim, qual que é que é interessante para você hoje? Ter desconto ou ter uma renda extra? Eu já jogo as duas informações para a pessoa. Já e ela vai escolher, ou ela vai falar os dois, ou ela vai escolher, né? Então tem várias formas. O que que é mais importante? Principalmente para você que está chegando hoje, né? É você não se empolgar e querer falar muito, porque você está começando, talvez você não tenha ainda muita confiança no negócio, né? E domínio das informações, então você vai jogar a pessoa para uma apresentação, ou para o seu patrocinador te ajudar, né? A fechar aquela licença, te dar orientação, né? Então, basicamente é isso. Rede social, status do WhatsApp, usa isso, gente, ferramenta fortíssima. Às vezes a pessoa posta um monte de coisa que é legal, uma mensagem positiva e tudo, mas às vezes se ela postar algo relacionado, né, ao negócio que ela tá, ela vai ter um resultado melhor, né? Porque se é aquilo que ela tá buscando. Então, grupos de Facebook são outras ferramentas que eu uso também, né? Hoje eu uso já entrando em ferramentas, já entrando um pouquinho do que eu faço, né? Então, eu uso mensagens, eu uso posts prontos, eu uso áudio, eu uso
é o Instagram, o Facebook. Eu entro lá nos grupos de Facebook de renda extra, né? Pessoa que está buscando uma renda, um empresário, pessoa que está, mulheres empreendedoras. Eu vou olhando grupo por grupo a nível Brasil, porque aqui nós estamos falando de nível Brasil, que você pode fazer captação de clientes e de pessoas, tá? E aí, já falando sobre como que eu me organizo, tem dia que eu falo assim: olha, hoje, geralmente, gente, eu estou me especializando em captação de novos, de construir uma equipe forte, né? Então, o que que eu tenho feito? Eu tenho a minha carteira de clientes hoje, que são em média 40 clientes, né? Já tenho aí quase praticamente carteira de diretor. Mas meu foco mesmo, eu estudo e busco novos licenciados, né? Então, eu estudo bastante para captação de licenciados. E isso você vai entender o que que no negócio, para você, né? Você vai vou focar mais energia. Porque eu entendi que essa estrutura que já foi apresentada para vocês, essa estrutura bem montada vai me chegar no meu objetivo mais rápido. Então, eu entendi isso. Então, eu entendi que um trabalho sozinho eu ia demorar muito mais. Agora, um trabalho com equipe, eu chegaria mais rápido. Então, por isso, hoje, eu foco em treinar os meus licenciados diretos, né? Para ajudar os indiretos e construir novos licenciados. Então, esse é o meu foco hoje, né? Além da minha carteira de clientes. Então, eu tenho usado ainda, falando das ferramentas, sobre isso, sobre grupos de Facebook, grupos da sua cidade. Você já entrou nos grupos da cidade, da região, você pode entrar. No Instagram, gente, a internet, ela é um universo. Porque quantas pessoas de repente você pode digitar lá no Instagram e buscar assim, pessoas empreendedoras? Ou às vezes até aquelas pessoas que te seguem. Será que todo mundo que te segue vê o teu story? Não, né? Porque às vezes a pessoa tá vivendo outras coisas ali, tem um monte de história para ela ver, ela não viu o seu. Mas às vezes você pode mandar uma mensagem de texto, se você tiver o contato. Você pode mandar uma mensagem no direct para ela, né, sobre o desconto, sobre a oportunidade de fulano. Estou buscando pessoas que querem uma renda extra para trabalhar com um negócio que a pessoa ganha dinheiro com contas de energia. Eu procuro usar a frase simples, tá, gente? Eu não faço nada muito bem elaborado, coisas complexas, não. É o simples mesmo. Quando a pessoa tem interesse, eu procuro falar com ela. Posso te gravar um áudio, posso te ligar, posso marcar com você. Você pode assistir uma reunião comigo, né? Eu faço apresentações tete a tete com a pessoa também. Eu agendo, né, as minhas últimos fechamentos, os meus últimos 5 fechamentos, né, mês passado e esse, foram de apresentações eu e a pessoa. Só uma ou duas. Às vezes tinha 2 pessoas na sala, né? Por quê? Porque eu entendo que essa pessoalidade também, quando eu tô só eu e você, você tá mais aberto para fazer perguntas, dúvidas, falar do teu momento, falar, né, de como. Então, essa troca é muito legal. Então, eu também tenho feito apresentações individuais. Ou seja, Valéria, mas eu não consigo. Ó, a gente já tem uma apresentação pronta, por exemplo, né? Todo mês a empresa já tem essa apresentação que a Fê fez, foi do plano de negócio, mas a gente tem a apresentação pronta, que o Thiago faz, né, nas lives, que a gente faz, que a Fernanda faz, já tem um PDF. Você vai lá e vai dar uma estudada para você entender. Tá inseguro no começo? Chama teu patrocinador, entra você, ele mais o convidado e faz essa apresentação, né? Deu muito resultado. De junho para cá eu fiz muitas apresentações individuais e foram muitos fechamentos. Eu tive uma apresentação que tinha 3 pessoas, 2 fechamentos. As apresentações últimas que eu fiz tinha 2 pessoas, 2 fechamentos. Então, Uau, assim, uau. muito assertivo, foi muito assertivo, né? E uma coisa que aconteceu recente, quero dividir com vocês, é isso que a Fê falou, assim, de você falar com a pessoa, entender o que que ela está vivendo no momento, né? E aí você tentar encaixar a Gwen nela, foi muito assertivo. E aí eu captei agora, né, 2 sócios que já têm uma franquia de energia solar. Na visão da gente, talvez muita pessoa pode pensar, ele já é do nicho, não vai querer, né? Mas o que que eu entendi? Eu entendi o quê? Que ele tem. Eu peguei a dor. Qual que é a dor, né? Dessa pessoa, por exemplo. Ele tem ali, ele vende placas. Só que será que todo mundo que tem interesse em comprar placas de fato compra? Não.
né? Por quê? Porque a pessoa pode esbarrar na questão financeira dela não ter dinheiro. Ela tem vontade, mas ela não tem dinheiro. Ela não tem condição. Ou às vezes o CPF não foi aprovado por alguma razão, né? Então, essas pessoas, ele perdeu. Mas no nosso negócio, ele não perde nada. Ele não perde cliente nenhum. Porque simplesmente ele agregar a Iguin no negócio dele. Então, o que que eu fiz? Ao vivo aqui para vocês, em primeira mão, né? Como é que foi essa experiência desse licenciado que entrou semana passada? Quem tinha aqui? Então, eu peguei, e eles são pessoas que eu conheço, assim, né? Não são tão próximas, mas eu conheço, e aí eu falei para ele assim: Fulano, você tá pagando quanto de telefonia? Quebrei o gelo falando da telefonia. Você paga um plano? Pago, galera, de empresa e tal, tal, tal. Ah, sim, tá pagando quanto? Tanto. Aí eu falei da minha telefonia. Poxa, minha telefonia é assim, assim, assado. Nossa, é um preço bom, tá? Eu vou olhar sobre isso. E eu falei assim, ó, inclusive eu tava pensando em você. Eu bem que pensei que o nosso negócio, a gente poderia ser parceiros, sócios. Você já tem a sociedade, né? Com o Tiago. E aí a gente também poderia fazer uma sociedade. Como assim? Então, ó, você nem todo mundo, e eu falei isso porque eu falei para vocês, nem todo mundo fecha, não é verdade? Às vezes você perde um cliente que gostaria, mas não consegue fechar. Você já imaginou se você não perdesse cliente nenhum mais? Todos os clientes você conseguisse colocar para eles algo, né? Se eles não conseguirem, isso você oferecer um desconto sem custo para ele na energia? É mesmo, mas como que funciona? Aí o que que eu fiz? Marquei uma apresentação assim, só que eram dois sócios, né? Aí eu joguei, um veio para mim e o outro para Fernanda à noite. Eu fiz porque o outro não podia assistir. Então o outro assistiu a apresentação da Fê à noite e ele e um deles comigo ao vivo. Aí quando acabou, ele falou assim: "Eu tenho algumas dúvidas. Podemos marcar uma presencial?" Claro. E aí a gente foi, né? Foi lá, a gente se encontrou e aí a gente tirei todas as dúvidas, né? Olha assim, assado, como é que funciona e tal. Resultado, fechou, né? Eles fecharam, eles estão eles estão captando, gente, e olha para vocês verem que de repente vocês têm empresa aí que tem isso. Olha como é que é. A mensagem padrão deles, a pessoa já manda a conta de energia para eles. Eles não precisam nem pedir a conta de energia. Na mensagem padrão, eles já falam: olá, não sei o que, mande sua conta de energia. Aí a pessoa manda. Ele já tem, já, eu acho que umas 100 contas no WhatsApp. Ou mais, muito mais do que isso. Coisas que eles não estavam aproveitando. E agora eles não vão perder nada, absolutamente nada. Então a gente tem que abrir a mente exatamente para isso, para todas as possibilidades. E seja na internet, que você pode encontrar uma empresa e fazer uma ligação, fazer uma apresentação, ou ficar um ao vivo com ela, ou seja presencial, né? Você pode ir até essa empresa também e falar que você vai agregar, como a Fernanda falou, agregar para ela não perder cliente mais, vai levar um benefício para os clientes dela, vai aumentar os ganhos dessa empresa. Então, assim, tem N possibilidades, gente, nesse negócio nosso. A gente tem muitas possibilidades, né? Hoje, igual eu falei para vocês, eu faço mais online, mas, assim, a possibilidade, entrei no Uber. Você sabia que você pode aumentar seus ganhos? Hoje eu falei com o Uber. Aumentar seus ganhos, já pensou todo cliente que entra aqui, você ganhar uma recorrência quando ele pagar a conta de luz? Então, é um negócio que é para todo mundo. Se a pessoa fala com pessoas, ela tem possibilidade desse negócio, seja na internet, seja no presencial. Então, as possibilidades são enormes. Se você oferecer, né, as suas chances vão aumentar ainda mais. Então, busque aí empresários, pessoas na sociedade, grupos, presencial, tudo. Tudo você tem muitas possibilidades, né? A gente tem muitas possibilidades. Eu A acho que é Valéria isso. falou algo assim muito importante, gente. Cada um aqui tem o potencial de apresentar o plano. Você cresce apresentando o plano. Eu apresentar o plano por você é diferente de você apresentar o plano para as pessoas. O que ela falou aí, eu peguei isso como experiência pessoal no nosso início. Você sabia que no nosso início teve mês que a gente cadastrou 27 licenciados? vinte Caramba, e sete licenciados, fazendo o quê? Apresentando, falando as mesmas coisas várias vezes para grupinhos pequenos.
né? E aí, assim, quanto mais você fala, mais você domina, mais você passa segurança, né? Então, por isso que é legal a dica da Valéria. Chama assim alguém da tua família, amigo, ouve aqui Boa. essa. Tu já vai vender a licença para ele, amigo. É o seguinte, eu estou precisando da tua ajuda. Eu entrei na empresa, eu para mim desenvolver esse negócio, eu preciso aprender a dar uma palestra, nem que seja para uma pessoa. Tu pode me ajudar? Anota aí onde foi que eu gaguejei. Grava para depois tu ouvir o que tu falou. Assiste as gravações, a nossas palestras de sexta, assiste a da segunda. Aí, quando chegar lá naquele PDF, quando chega aquele PDF transenergético, falam isso. Então, vou falar isso também. Ele usou uma pergunta. Anota aqui, faz um esboço, né? Então, depois, você não vai precisar olhar para o esboço. Você não é doido. Você vai falar 10, 20 vezes a mesma coisa, depois você decora. É impossível. É impossível você não decorar, aprender a falar, né? Então, não encare, a APN, isso aqui eu já assisti. Sim, mas você já está sabendo falar? Então, enquanto você não estiver sabendo falar, não estiver fazendo, continue assistindo. Se você for igual eu, não tem paciência para ficar ouvindo a coisa repetida, comece a fazer logo desde a primeira. Pronto. Nós ouvimos uma vez, já começamos a fazer. E aí depois pega nas APN do Tiago, dos acionistas. É assim que fala nessa página? Beleza. Entendeu? Então é desse jeito. É excelente, gente, apresentar individual, presencial, online, até no WhatsApp, agora compartilha a tela, né? Então não tem mais nem desculpa de não tem o Zoom. O Zoom dá 40 minutos, dá para fazer uma APN para uma pessoa em 40 minutos. Porque a gente já vê que não precisa falar tudo de todo, né? Quando é para muita gente, não dá, né? Que uma pergunta, pergunta. Gente, mas manda aí umas palminhas para ela que ela merece, né? Não? Gente, foi muito bom, viu, Valéria? Obrigada, Muito gente. obrigada aí pela generosidade em compartilhar aí a sua experiência, viu? E nós vamos jazinho, né? Aquele abraço lá no Cruzeiro, encontro presencial. Muito bom, gente. Galera, encerramos aqui, né, com chave de ouro, nosso workshop. É, Hoje, talvez eu não consiga mais mandar o PDF, mas eu vou, em breve, tá, enviar para organizar a questão do certificado. A gente vai mandar um formulário, melhor dizendo, é um formulário. Aí, quem tem convidados e é licenciado, aí você vai ser o responsável de enviar para os teus convidados, tá? Aí vai chegar no meu e-mail as respostas, né, e o nome. Aí, se a pessoa tiver respondido aí razoavelmente certo, aí a gente vai emitir aí o certificado de participação, tá? Então, você que é licenciado, você vai colocar por escrito o nome completo dos teus convidados, tá? Que participaram, que aí eu vou identificar quem é, né, de cada licenciado, para poder você entregar o certificado, tá? E muitíssimo obrigada aí pela presença, né? Aí, ó, 48 pessoas ao vivo, e muitas outras vão assistir depois. E é isso aí, gente. Assim, para quem é empreendedor, falando de negócio, né? Falando de negócio, não existe, tá? Não existe melhor negócio para se desenvolver, né? Existe o que é a fase que você vai encontrar o teu caminho nesse negócio. Se você vai se encontrar no mutirão, se você vai se encontrar no online, se você vai se encontrar no casa em casa, se você vai se encontrar igual com a Valéria, de buscar empreendedores e ali ser aquela pessoa que vai dar suporte, vai ajudar no desenvolvimento das pessoas, né? Então, encontre o teu caminho dentro do teu perfil nesse negócio. Mas, assim, tem lugar para todo mundo, né? Então, vamos aí dominar soluções, dominar aí as oportunidades e se desbravar para apresentar, né? Não dá para crescer sem falar, né? Que aí nós vamos todos chegar lá, né? Então, encerrando aqui,